Então, na sequência, hoje a gente vai ver os modelos de solução, os métodos de solução para modelos de PL, por enquanto, programação linear apenas. Em tese, nossa disciplina inteira vai ser baseada em modelos de programação linear, só que alguns com nomes específicos, né, por exemplo, transporte, transbordo, designação, rede de grafos e por aí vai. Então, a gente vai ver 4 tipos de solução. Na verdade, são 3 tipos de solução, só que eu coloquei uma quarta, que é só questão de comentar sobre os softwares específicos para problema de PL, mas que trabalham basicamente com o método do solver mesmo, que é baseado no método do simplex, que embora o nome seja simplex, ele é bem complicado, que a gente só vai ter uma ideia na aula de hoje. Então, a gente começa pela solução matricial, que é, eu vou falar as características de cada uma delas, né? Cada uma delas, passa pela solução gráfica, todas elas têm limitações e aplicações mais indicadas, pelo solver, e, por fim, só comentar os softwares que a gente pode utilizar. Aqui a gente vai utilizar, basicamente, hoje, o GeoGebra, que é um software livre, não é, eu acredito que ele não seja aberto, não, ele é aberto sim, gratuito, dá para baixar, ou dá para usar a versão online, que é muito mais fácil e rápido, para não ter que ficar baixando. E provavelmente a gente vai utilizar também o Excel. Provavelmente, não com certeza. Então, as soluções que a gente vai abordar, começar a abordar na aula de hoje, a solução matricial, tem aqui uma característica dela, ela é pouco abrangente, então ela é uma solução que funciona, mas ela é dedicada a pouquíssimos problemas, resolver poucos problemas. Ela é muito pouco abrangente. A solução gráfica é mais abrangente que a matricial, porém ela também te utiliza só para problemas de 2. Dá para utilizar para problemas de 3 variáveis de decisão, mas já fica mais difícil já que é uma solução gráfica, desenhar o gráfico, fica mais difícil desenhar o gráfico quando a gente tem 3 variáveis de decisão, porque a gente vai estar no espaço R3, que eu chamo, ou chama na matemática, que é o eixo XYZ. Quando a gente tem lá pontos com 3 coordenadas, é mais difícil desenhar. A gente vai ter que desenhar plano, interseção de planos, já não fica tão fácil de se visualizar. Desenhar, principalmente, fica bem difícil fazer o desenho. Método simplex, que embora o nome seja simplex, não é simples, né? Ele é extenso e complexo. Quem trabalha muito com método simplex estuda bastante, são principalmente o pessoal de engenharia de produção, trabalha em cima do simplex. Ou quem realmente precisa, né, trabalhar com modelos de PL, aí já parte mais para a parte de programação mesmo, aprende a desenvolver o método, né, para problemas pequenos, mas o ideal é programar o método simplex, se ele já não estiver pronto, para problemas reais que são bem mais extensos. E por último, o solver do Excel, a gente tem solver em outros softwares, né, mas a gente vai usar o solver do Excel, que em tese é um programa mais de fácil acesso, né? A maioria das empresas trabalha com Excel, dá para fazer muita coisa dentro do Excel. O Excel é uma ferramenta, um software muito poderoso, desde a análise estatísticas até análise matemáticas, análise PL, por aí vai. Então, a gente vai ver cada um desses 4 métodos, alguns um pouquinho mais aprofundados, apenas comentar, porque não são um enfoque da disciplina. Então, vamos começar pela solução matricial. Primeiro, a solução matricial, ela não resolve problemas de desigualdade. Ela não tem poder suficiente para resolver problemas de desigualdade. A solução matricial é limitada a apenas problemas de igualdades, onde todas as restrições são de igualdades. Então, por exemplo, o nosso problema do Pedrinho, que é um problema muito simples mesmo, que era, né, maximizar o número de itens comprados, P, o número de pães comprados, L, o número de leites comprados, e S, o número de sucos comprados, sujeito a algumas condições. Então, o número de pães tem que ser no mínimo 8, de leites 3 e de sucos 7.
E ele não pode gastar, né, sabendo que 50 centavos por cada pão, mais 1,25 por cada leite, mais 105 centavos por cada suco, ele não pode ultrapassar os 15 reais que ele tinha de orçamento. Ok? Então, é um problema muito simples. Trivial, não vou dizer trivial, mas é muito simples. Porém, ele já tem um problema. Ele não consegue, a solução matricial não consegue resolver ele. Por quê? Ela só trabalha com igualdades. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer é o quê? Transformar essas desigualdades em igualdades. Aí, para isso, a gente tem que fazer o quê? A gente pega nas restrições apenas, né? A função objetivo só serve para pesar qual é a melhor solução dentre as soluções existentes. Então, a gente tem que transformar. Como que a gente faz? Essas desigualdades aqui, essas 4 desigualdades, vão ter que, de algum jeito, virar igualdade para poder aplicar a solução, ou melhor, tentar aplicar a solução matricial. Como a gente faz isso? Incluindo variáveis de folga ou de excesso. O que é uma variável de folga? É quando a gente falta alguma coisa para chegar aqui no lado direito. E quando a gente quer de excesso? Quando ultrapassa o lado direito. Então, em geral, quando a gente tem restrições de maior ou igual, ou seja, o lado esquerdo tem que ser maior ou igual ao lado direito, a gente coloca variáveis de excesso. E o contrário também, né? Quando ele é menor ou igual, folga. Então, o que a gente tem? Para a primeira, que era P maior ou igual que 8, a gente vai acrescentar uma variável de excesso E1. Chamei E1, excesso, 1 porque é da primeira restrição, né? Já que, a mesma coisa do leite. Leite tem que ser maior ou igual que 3. Então, a gente acrescenta uma variável de excesso 2 aqui, porque é a segunda variável de excesso, a gente consegue transformar em igual. Então, sempre que a gente acrescenta uma variável de excesso ou de folga, a gente transforma em igualdade. Sucos, acrescenta mais uma de excesso, porque era o número de sucos maior ou igual que 7. Acrescentou mais uma de excesso. E folga, porque é para chegar até o 15, né? O lado esquerdo teria que ser menor que o lado direito. Então, mais uma variável de folga. Como só tem uma folga, eu nem coloquei índice para ela, subíndice, melhor dizendo. Só folga mesmo. Agora sim, é um problema de igualdade só tem igualdades. Dá para aplicar a solução matricial. Só que quando a gente faz isso, gera outro problema. Agora a gente tem 3 variáveis de decisão, mais 7 variáveis de decisão, beleza? Por 4 restrições. Se a gente voltar lá no estudo de sistemas de equações, a gente tinha que quando o número de variáveis de decisão é maior que o número de equações, o problema é ou possível e indeterminado, ou seja, existem infinitas soluções, beleza? Ou ele é impossível, existe alguma inconsistência no sistema que ele não pode ser resolvido. Então, o que acontece? Caiu já, nossa, que era a solução matricial, que era para achar uma única solução, já cai em, no melhor dos casos, infinitas soluções. Não vale a pena aplicar essa solução matricial. Então, esse já é o primeiro problema da solução matricial. Não funciona para restrição. Funciona para restrição, desculpe, de desigualdades. Funcionaria se o seguinte, no final do acréscimo dos excessos e das folgas, o número de equações fosse igual ao número número de variáveis de decisão fosse igual ao número de equações. Por exemplo, se eu tivesse mais 3 equações aqui, tivesse 7 variáveis de decisão para 7 equações. Aí ela funciona, porque é um problema quadrado. A solução matricial só funciona para problemas quadrados. Como eu acrescentei 4 variáveis de decisão em 4, aí eu tinha 4 restrições, eu fui para 7 variáveis de decisão para 4 restrições, ela já não dá mais para ser utilizada. Então, esse é o principal problema da solução matricial. Ela só funciona em problemas de igualdades, restrições de igualdades, quadrado ainda. Se não for quadrado, ela também vai dar ou infinitas soluções ou nenhuma solução. Por isso que eu coloquei muito limitado. E, infelizmente, esse tipo de problema a gente não vai conseguir, não vai aparecer para a gente resolver na nossa vida. Infelizmente, não. Só serão problemas que não são tão simples de serem resolvidos. Um exemplo que funciona a solução matricial. Esse aqui funciona. Então, uma pessoa dispõe de 14 mil reais e deseja investir em 2 tipos de ações, A e B. Ou 2 cadernetas, alguma coisa assim. Na Bolsa de Valores.
sabendo que o lucro garantido para a ação A é de 15%, isso é garantido, vamos supor que é garantido, 15% do valor investido, tá? E da ação B de 8% do valor investido, e que a diferença entre o dobro do valor investido em A, então, 2 vezes A, né? O que eu invisto A, o dobro do que eu invisto A, eu investido em B deve ser igual a 1.000, deve ser igual a 1.000. Utilizando o método de decomposição ali, essa segunda parte não é necessária. É só a gente modelar e tentar resolver esse problema. Não precisa usar a decomposição ali, porque eu peguei de outra disciplina esse exercício. Determine o lucro da pessoa, o lucro que ela vai obter. Então, aqui, embora não pareça, é um problema quadrado. Ele tem 2 restrições e 2 variáveis de decisão. Quais são as variáveis de decisão? Ele vai ter que optar quanto que ele vai investir em A e B. Então, essas são as variáveis de decisão. Quantidade investida no título A e quantidade investida no título B. E ele tem 2 restrições, uma explícita e uma implícita. Qual é a explícita? Ele diz aqui, ó, o dobro a diferença, então vai ser menos diferença, a diferença do dobro do investido em A, ou seja, 2A, e o investido B, menos 1B, tem que ser igual a 1.000. Essa é a explícita que está sendo falada. E tem a implícita, que é o quê? Ele tem 14.000 para gastar, ou melhor, para investir. O quanto ele investir em A mais o quanto ele investir em B tem que ser igual a 14.000 para ele gastar tudo. Beleza? Então essa é a que está explícita. Ela não está sendo falada, está implícita, melhor dizendo. Ela não está sendo falada, ó, tem que ser quantidade em A mais quantidade em B igual a 14.000. Está embutida no contexto. Então vamos lá montar esse modelo. Aí a função objetivo é o quê? 15% do quanto ele investir em A mais 8% do quanto ele investir em B. Essa é a função objetiva. Ele quer aumentar o lucro dele, então maximizar essa função objetiva. Então, variáveis de decisão. A, vou chamar da quantidade investida no título A, em reais, né? B, quantidade investida no título B, em reais também. Ficou faltando unidade de medida aqui. A função objetivo, maximizar a receita, o rendimento, dado por quanto eu investi em A e B, que é 15%, a gente converte para decimais 0,15 A, mais 8% a gente converte para 0,08B. Então, 0,15A mais 0,8B é a função objetivo. Restrições, ou sujeito a condição explícita, que diz dobro de A menos B tem que ser igual a 1.000, e a outra implícita, que diz que A mais B, o que investir em A mais o que investir em B, tem que somar 14.000. A e B, né, faltou só aqui colocar A e B maiores ou iguais a 0, meio óbvio aqui. Então, este modelo de igualdade, ó, as restrições são de igualdade. Aí sim, 2 restrições de igualdade para 2 variáveis de decisão. É um problema quadrado e de igualdades. Dá para aplicar a solução matricial. Então, o que significa a solução matricial? É porque a gente pode escrever esse modelo como sendo matrizes. Então, eu tenho a matriz dos coeficientes, que é o lado esquerdo, e vezes o vetor de variáveis de decisão igual ao vetor solução. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2A menos B igual a 1.000, A mais B igual a 14.000. Então, a matriz dos coeficientes, que é essa matrizinha aqui, né, é o seguinte, só composta pelos números que estão multiplicando as variáveis A e B. Então, primeira posição, primeira linha e primeira coluna, está aqui. Primeira linha, segunda coluna está aqui. Segunda linha, primeira coluna está aqui. E segunda linha, segunda coluna está aqui. Então, a gente consegue organizar em linhas e colunas as informações. Aqui o vetor das variáveis de decisão, ok? Aqui tem que relembrar multiplicação de matriz por matriz, linha vezes coluna, então ficaria 2 vezes A mais menos 1 vezes B, volta aqui esse 2A menos B, A vezes 1 mais B vezes 1, volta a ser o lado de baixo aqui, ok? Igual a primeira linha, segunda coluna. Então, essa é a forma matricial dessas 2 restrições aqui. Por isso que a gente diz solução matricial.
Aí aqui a gente pode resolver de N formas diferentes. Aí foi aquilo que eu coloquei no exercício, a fatoração LU, multiplicar pela inversa, escalonamento e por aí vai. Aqui o que eu optei por multiplicar pela inversa. Então, aquela ideia, né? A gente pensa lá, por exemplo, AX igual a B. O que a gente faz para isolar o X? Só passa o A dividindo. Só que nas matrizes não existe divisão. Então, é multiplicar pela inversa. Então, multiplico pela inversa do lado direito, o que não é necessário lembrar disso. Calculo a inversa e faço a multiplicação. Então, qual é a solução ótima para aquele modelo ali do investimento? Ele tem que investir R$ 5.000 no título A e R$ 9.000 no título B. Investindo essas quantidades, nessas proporções, ele vai garantir que o dobro do A menos o B vai dar R$ 1.000 e a soma dos dois vai dar 14 mil. Dobro de A2 vezes 5.000 dá 10 mil, menos 9 mil, R$ 1.000, certinho. 5 mil mais 9 mil, 14 mil, certinho. Então, ele está satisfazendo as duas restrições, beleza? E vai ter um lucro lá, um rendimento, melhor dizendo, né? Lembrando, ele vai investir 5 mil e 9 mil. O rendimento vai ser em cima de cada valor desse. Então, seria 15% de 5 mil mais 8% de 9 mil, vai dar R$ 1.470 de rendimento. Ok? Naquele período definido pelo avaliador lá. Então, essa é uma aplicação da solução matricial. É muito limitada. Ela só resume-se a aplicações de problemas de igualdade e, em geral, quadrados, modelos quadrados. Se for um modelo retangular, mais variáveis do que restrições, já vai dar um problema que ele vai ser, a gente diz infactível, né? Que a solução é infinitas soluções. Não dá para a gente estabelecer porque a gente teria que testar infinitas soluções, não tem como testar as infinitas soluções. A solução matricial funciona? Funciona para um caso limitadíssimo de problemas. Não é muito viável a utilização dela. Aqui só comentando, né? Aqui, lembrando, quando a gente chega na solução ótima, em geral a gente coloca um asterisco em cima para fixar ela, para formalizar que é a solução ótima. Então, a quantidade ótima de investimento na título A é de 5 mil, a quantidade ótima de investimento no título B é de 9 mil, gerando o rendimento aqui, a letra ficou errada, mas é um R, né? Rendimento ótimo de R$ 1.470 para essa configuração de investimento. Então, o que a gente utiliza aqui para resolver a solução matricial? Como disse, escalonamento, fatoração LU, multiplicação pela inversa, aí vai da forma que você achar mais fácil para resolver. Nesse caso, eu optei pela solução matricial porque era mais rápida a ser desenvolvida. Tudo vai depender do tipo do sistema que a gente vai utilizar. Solução gráfica. Solução gráfica é um pouco mais abrangente do que a solução matricial, é bem mais trabalhosa, porque a gente tem que trabalhar com gráficos, tá no nome, solução gráfica, mas também é limitada, porque a gente só vai aplicar, é possível de aplicar em problemas de 2 ou 3 variáveis de decisão. 3 já fica bem complexo o desenho. Para desenhar, você vai ter que desenhar no espaço, tem que achar as interseções dos planos, já fica mais difícil. Com 4 variáveis de decisão fica impossível, porque a gente teria que desenhar no espaço R4, na quarta dimensão. A gente não consegue nem visualizar a quarta dimensão, quem dirá desenhar na quarta dimensão. Então, para 3 ou mais já fica difícil demais a resolução dos problemas de PL pela solução gráfica. A gente já parte para o solver mesmo, que ele é mais eficiente. Ok? De 3 variáveis já ficaria mais demorado desenhar o conjunto de soluções, as regiões de factibilidade, do que resolver o problema em si. Então, é muito mais complexo do que o caso 2D. Então, a gente só vai trabalhar no caso 2D, principalmente porque a sua visualização é muito mais fácil do que no caso 3D. Então, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: já que é no caso 2D, é no plano cartesiano. E a gente lembra lá do ensino médio que o plano cartesiano ele só tem 2 eixos, por isso que é 2D, 2 eixos físicos. O eixo X e o eixo Y. X abscissa, Y ordenada. Aqui a gente vai trocar para se encaixar no nosso
nos nossos problemas de programação linear, em geral a gente chama o eixo x de x1, o eixo y de x2. Poderia ser, continuar sendo xy? Pode, não tem problema nenhum. Pode ser, por exemplo, anteriormente lá, ternos, o eixo do ternos e o eixo dos vestidos. O eixo dos pacotes 1 e o eixo do pacote 2. Então, essa questão do nome do eixo vai das variáveis de decisão que a gente adotar. Não é nada fixo que tem que seguir uma regrinha. Aqui só para formalizar o modelo geral. Então, aqui a gente tem os dois eixos orientados, né? Eixo x1 e o eixo x2. Lembrando que não é fixo, esses nomes não são fixos, a gente pode colocar, atribuir outros nomes. Aqui a gente só lista, se vocês lembrarem lá, o plano cartesiano ele é subdividido em 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Primeiro quadrante, x e y são positivos. Segundo quadrante, x é negativo, y positivo. Terceiro quadrante aqui embaixo, x e y são negativos. Quarto quadrante, x positivo, só que o y negativo. Por que que na solução gráfica a gente só trabalha com o primeiro quadrante? Devido às duas últimas restrições físicas que a gente sempre trabalha. x1 e x2 tem que ser maiores ou iguais a zero, para não produzir uma quantidade negativa de produtos para venda. Que não faz sentido nenhum você produzir menos 4 pacotes de bombons. Não faz sentido. Então, devido ao contexto do modelo, a gente só aborda o primeiro quadrante, que é onde x e y, nesse caso x1 e x2, são positivos. Então, aqui o plano cartesiano, a gente se limita ao primeiro quadrante. Vamos pegar esse exemplo simples, não é nenhum modelo que a gente viu, mas só um exemplo simples para poder apresentar como a gente monta a solução gráfica de um problema de duas variáveis de decisão. Nesse caso, a gente tem duas variáveis de decisão para duas restrições. Em geral, aqui, esse primeiro exemplo, como se a gente fosse fazer na mão mesmo, na mão, desenhar na mão livre, certo? Depois a gente vai para o GeoGebra. Esse nosso problema, ele é maximizar 5x1 mais x2 sujeito a, lembrando, é sujeito às restrições, a gente coloca o SA de sujeito a, x1 mais x2 menor ou igual a 4, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 9, x1, x2 maiores ou iguais a 0, que é o que caracteriza o primeiro quadrante. Essas duas restrições aqui, que estão numa única linha, que caracterizam o primeiro quadrante, porque o x1 e o x2 tem que ser maior que 0. x1 maior que 0, daqui para cá positivo, e x2 maior que 0, daqui para cá positivo. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, como a gente vai desenhar, a gente tem que transformar as desigualdades só para desenhar. A gente vai transformar em igualdade, desigualdade 1 e 2, e vai gerar as duas novas igualdades. Basicamente, troca de menor ou igual para igual. Só isso. Essa condição como é um menor igual, o igual é o limite do espaço, que a gente chama do hiperespaço. Ele pode ir até 4, e esse pode ir até 9. Ou seja, até inclui o 4 e o 9. Por isso que a gente trabalha com a igualdade para fazer limite, para a gente limitar. Ó, essa área vai até aqui. Beleza? Tudo que está abaixo dessa área está incluído na solução. Então a gente pega e trabalha com isso aqui, que é mais fácil de desenhar retas. Quer dizer, reta é dada por igualdade. A equação da reta, não por uma desigualdade. É mais fácil de desenhar. Então a gente tem a primeira retinha que diz x1 mais x2 igual a 4. A segunda diz 3x1 mais 2x2 igual a 4. Igual a 9, desculpa. Igual a 9. Então a gente tem que colocar essas duas retas lá no plano cartesiano, lá no nosso eixo x e y. Okay? Então eu coloquei cor vermelha para x1 mais x2 igual a 4, aqui só passou um menor ou igual, né? E verde para 3x1 mais 2x2 igual a 9. Só para ter um nome, uma corzinha estabelecida. Então tá aqui, ó. Essa é a nossa região para menor ou igual. A gente tá, por enquanto, a gente vai se importar mais com a retinha que delimita. Então, tem que ser maior que 0, por isso que eu nem coloquei parte negativa, tem que ser maior que 0. E essa aqui, essa borda, delimita. Essa aqui é o igual a 4, ok? Como que eu monto essa reta? É só você pensar. Aqui, ó, se aqui é 4,5, a cada unidade aqui é meio. Então, aqui é 4. Ó.
0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. A mesma coisa aqui, 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. A unidade de medida aqui é cada tracinho, cada área, cada intervalinho que equivale a meio. Então, como que eu faço para traçar essa reta daqui até aqui, que limita esse triângulo vermelho? Eu só considero o seguinte, eu tenho que achar um ponto em cima do eixo x1 e um ponto em cima do eixo x2. Como que eu faço? Aí eu tenho que voltar e recorrer lá à geometria analítica. Como que eu escrevo um ponto, ou quais são as características de um ponto em cima do eixo x1? Se ele está exatamente em cima do eixo x1, ele não está nem deslocado para cima nem para baixo. Se ele está em cima do eixo x1, o x2 dele, a coordenada x2 dele tem que valer 0, porque ele está na altura 0 aqui. Então, vou lá na minha equação e listo. Se ele está aqui, o x2 dele tem que ser 0. E esqueço esse x2. Então, ele vai ficar x1 menor ou igual a 4, a gente está considerando a igualdade, né? X1 igual a 4. Então, vou e listo aqui. O meu x1 vai ser aqui no 4. A mesma coisa em cima do eixo y. Então, se ele não está nem para a direita nem para a esquerda, ele está no x1 igual a 0. Então, vou lá na minha equação e coloco 0 para o meu x1. 0 mais x2 igual a 4. Então, meu x2 tem que ser 4 aqui em cima. Basicamente é isso. Você acha em cima dos eixos. Para achar em cima do eixo x1, considera x2 igual a 0. Isola o x1. Aqui ele já está isolado, né? 1x1 igual a 4. Para achar em cima do eixo x2, iguala a 0 x1 e isola o x2. E está feito aí. Ok? Isso vai ter que ser feito sempre? Sempre que a solução for feita à mão. Se a solução for feita no software de desenho ou de gráficos, você vai escrever a equação e ele já vai fazer direto, desenhar direto, sozinho, a retinha, sem ter que fazer nada. Ele já desenha sozinho a reta. Então, aqui, ok? Essa é o triângulo vermelho, já que de menor ou igual. Pois o importante é definir aqui a retinha apenas. A verde é um pouquinho diferente. Ela já é mais... Por isso eu tive que usar de meio em meio. A verde, ela está aqui para o eixo X. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Só que para o Y está meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Por quê? Mesma ideia. Em cima do eixo x1, o x2 vale 0. Então, eu escondo esse aqui. Então, fica 3x1 igual a 9. Passo o 3 dividindo. X1 igual a 9 por 3. 3, está aqui. Para o eixo x2, eu escondo o x1. Então, fica 2x2 igual a 9. Passo 2 dividindo. 9 por 2, 4,5. Por isso que eu achei esse 4,5 aqui. Ok? Ligando os dois pontos, eu gero esse triângulo verde aqui. Mais alto, né, do que largo a base. Aí, qual que é? Aqui a gente fez as restrições separadamente. Próximo passo é colocar uma sobre a outra, que é que está aqui. Então, o nosso triângulo vermelho, que ele tem uma base maior e é mais baixo, e o nosso triângulo verde, que tem uma base menor, porém ele é mais alto. E como a gente quer uma solução que satisfaça as duas condições ao mesmo tempo, então a gente precisa pegar a interseção das duas, que é essa região marrom aqui. Então, por exemplo, aqui dentro, todos os pontos dentro desse triângulo vermelho satisfazem esta restrição. Todos os pontos dentro desse triângulo verde satisfazem somente essa restrição. Porém, tem alguns pontos que satisfazem as duas ao mesmo tempo. Por exemplo, esse triângulo verdinho aqui só satisfaz a restrição verde, não satisfaz a vermelha. Então, são valores que, para mim, não faz sentido, porque eu vou satisfazer uma restrição, só que a outra restrição vai ser furada. A mesma coisa acontece nesse outro triângulo vermelho aqui. Ela satisfaz a vermelha, mas não satisfaz a verde. Então, não é suficiente para mim. Eu quero uma que satisfaça as duas ao mesmo tempo. Já que no marrom, que começa aqui, ele não é mais um triângulo, é um quadrilátero não regular, que desce aqui por essa reta vermelha, passa por essa reta verde até aqui e fecha o quadrilátero aqui embaixo. Aqui no marrom,
são as soluções que satisfazem tanto a verde quanto a vermelha ao mesmo tempo. Então, aí que estão as soluções que a gente vai procurar, beleza? A gente não quer uma que só satisfaça a vermelha ou só satisfaça a verde, a gente quer que satisfaça as duas ao mesmo tempo. Para não ter, seria aquela ideia do investimento anterior. Satisfez a diferença, né, 2A menos B igual a zero, mas eu tive que investir mais do que 14 mil. Não posso, porque só tenho 14 mil. Então, tem que satisfazer as duas restrições ao mesmo tempo. Ok? Como eu falei, aqui a gente tem só as retas e aqui o quadrilátero final. Então, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui e tem um ponto aqui inicial, ou um ponto que a gente chama de trivial, solução trivial, que é o 0, 0. Tá? Por que eu só listei os pontos? Devido ao teorema leve da dualidade, as soluções estão sempre nos vértices dos polígonos. Às vezes, elas podem estar em cima das retas, mas é nos casos específicos, quando a solução é igual em dois vértices diferentes. Aí ela está em cima da reta. Então, todos esses pontos internos aqui, eles não são necessários. A gente só vai estudar os pontos dos vértices. Então, esse vértice, esse último vértice aqui embaixo, e o trivial, né, é uma possível solução, mas em geral a gente não vai assumir. Ok? Então, a gente não precisa, aqui existem infinitos pontos, a gente não vai testar os infinitos pontos, só os vértices apenas. Ok? O que significa testar? É pegar cada um desses vértices e substituir na função objetivo e ver qual é o melhor dos vértices. Essa é a ideia de testar. Então, a função objetivo só entra agora no final. Já identificamos os 4 vértices e agora a gente vai testar qual é o melhor deles. Aí vai depender, é um problema de maximizar ou minimizar. É maximizar, beleza. Então faz o teste lá, vê qual é o maior. É de minimizar, faz o teste e vê qual é o menor. Outra condição. Aqui a gente tem problema de menor igual e menor igual. Se fosse maior igual, seria o contrário. Aqui não estaria listado de vermelho e estaria listado para o lado de cá de vermelho. A mesma coisa que estaria listado do lado de cá de verde. A gente vai ver esses dois tipos de problema. Então, aqui está aqui em cima. Agora a gente tem primeira, segunda, terceira e quarta solução. Ok? Como que identifica essa daqui? Essa aqui é a única que a gente não viu como a gente chega nela. Basicamente, é resolver este sistema de equações aqui. Aí, resolve do jeito que achar melhor. Isola uma variável e substitui na outra. Faz do jeito que achar melhor. Okay? Mas tem que resolver essa equação aqui. Então, esse é o único ponto. Ponto 1, 3 é o único que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Então, 1 mais 3 igual a 4. 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 3 vezes 1, 3, isso, mais 2 vezes 3, 6, 6 mais 3, 9. É o único ponto que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Como que a gente resolve? Resolver um sistema de duas incógnitas para duas equações facilmente. Beleza? Ok. Quais são, então, as possíveis soluções? 0, 0, 3, 0, 0, 4, 1, 3. Agora, com a função objetivo, que nesse nosso problema de maximizar, tá? A gente vai jogar as 4 soluções e ver qual delas dá o maior valor. Tá lá, ó. Então, a solução ou melhor, a função objetiva é 5x1 mais x2. Então, do 0, 0, fica 5 vezes 0 mais 0. 5 vezes 0, 0 mais 0, 0. A segunda solução, 3 para x1 e 0 para x2. Então, fica 5 vezes 3, 15, mais 0, 15. A terceira solução, 0 para x1 mais 4 para x2. Então, é 5 vezes 0 mais 4. Dá 4. E a quarta e última, 1 para x1 e 3 para x2. Então, fica 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Então, analisando, já que é um problema de maximizar, qual deles gerou o maior resultado? Foi a segunda solução, ou seja, x1 igual a 3 e x2 igual a 0, que deu 15 de máximo. Opa, passei demais. Então, a solução ótima para esse problema é exatamente essa. x1 igual a 3, x2 igual a 0 e z, ótimo, né, com asterisco em cima, igual a 15. Aí a gente chegou na solução ótima do nosso problema. Então aqui a gente tem o eixo x, o eixo y, né?
O único problema do GeoGebra, você não pode colocar as variáveis de decisão do jeito que a gente atribuiu. Por exemplo, ternos e vestidos, ele não aceita. Tem que ser sempre x e y. Então, a gente vai ter que convencionar. Sempre a primeira variável vai ser o eixo x e a segunda variável o eixo y. Então, esse é o nosso x1 e o nosso x2. Só que a gente tem que escrever x e y. Beleza? Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Está aparecendo sim. Então, a primeira coisa é o quê? Ah, ele aparece. Ótimo. É listar as restrições. Então, de começar lá esse exemplo anterior nosso, as duas restrições, ela era x mais y menor ou igual a 4. Então, do jeito que a gente lê lá no nosso exercício, a gente escreve aqui, por exemplo, para montar o menor ou igual, clica no menor lá, pode ser aqui embaixo, comando aqui embaixo, pode já clicar direto aqui, ó, clica aqui menor ou igual a 4. Ele desenhou aqui embaixo. Dá um Enter só para ele listar. Tá aqui, ó. Tá bem pequenininho. Vou até diminuir aqui, ó, para ficar um pouquinho maior aqui, ó. Tá bem pequenininho aqui. Não vou aproximar muito porque vai tomar um pouco da tela aqui o teclado virtual, que precisa do teclado virtual para montar, lembra, para montar as duas regiões juntas. Então, a segunda restrição era 3x1 mais 2x2, lembrando que a gente tem que escrever x1 igual para x, né, e x2 para y. Menor ou igual a 9. Pronto, colocou. Dá para trocar aqui a cor, né? Aqui ele tá azulzinho, vamos colocar as cores que ele tava lá. Precisa, aqui está em cima, né? Configurações, aqui dá para pegar cor. Essa primeira aqui, se eu não me engano, era vermelha, isso, fecha. E a segunda, se não me falha a memória, era verde. Configurações, cor, vou pegar um verdinho padrão aqui. Ficou, tá bom. Tá aí, as duas condições. Agora, o que a gente precisa? A gente só quer esse daqui, ó, que é daqui para cá, subindo aqui no azulzinho, é vermelho, né? Não sei por que coloquei e trocou, não entendi agora aqui. Poxa vida, era para ficar vermelho. Eu não entendi por que ele ficou vermelho esse aqui. Ué? E o outro tem que ser necessariamente azul. Não, eu quero verde. Pegou o nosso exemplo. Vamos ver se ele fica agora. Ficou. Então, o que a gente quer? A gente quer só essa região, ó, onde estão os dois ao mesmo tempo. Então, desce daqui para cá, sobe aqui pelo verdinho, passa do verdinho para o vermelho para cá. Porque aqui não tem vermelho e aqui não tem verde. A gente quer excluir essas áreas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar o seguinte, ó, eu quero daqui para cá e daqui para cá, só para a parte positiva e negativa. Então, a gente precisa colocar x maior ou igual a 0, ok? Que é só o lado direito, e y maior ou igual a 0 também, que é só o lado de cima. Lado direito e o lado de cima. Aí a interseção desses dois, veja que ficou até mais azulzão aqui, ó. Deixa eu afastar. Ó, aqui um azul mais claro, aqui um azul mais claro, porque só tem uma dessas duas restrições, e aqui um azul mais escuro, porque tem as duas restrições ao mesmo tempo. Beleza? Agora que vem a parte chata, que é só pegar só o quadrilátero aqui, ó, só esse daqui mesmo, que é onde está todas as possíveis soluções. Então, o que a gente tem que fazer? Aqui no teclado virtual, a gente tem que ir aqui na quarta função aqui, que é só de, vamos dizer assim, não é código, mas é só de operações de lógica, na verdade, que são as operações de lógica. E a gente vai usar o seguinte, essas daqui infinito, é uma pergunta se é igual ou não, diferente. E essa, na verdade, é só essa aqui que a gente vai utilizar. Esse chapéu, que é o acento circunflexo, não dá para usar o acento circunflexo do teclado normal, físico, porque o acento circunflexo do teclado físico é a potência. E quando você quer colocar x elevado ao quadrado, você coloca x, chapéu, quadrado, 2, né? Então tem que ser esse teclado aqui do teclado virtual nos códigos aqui, na verdade são de lógica esse aqui. Esse aqui simboliza o E. Então quando você quer pegar duas informações e unir elas pelo N. Então, a primeira equação e a segunda equação. Então você tem que usar essa aqui. Ok?
Vejam que eu não coloquei nome para as equações, ele já foi atribuindo a equação A, equação B, equação C, inequação, melhor dizendo, equação A, equação B, equação C e equação D. Então, a gente vai trabalhar com esses nomes aqui. Então, a gente quer fazer o seguinte, como a gente quer só esse daqui, vejam que ele está no triângulo vermelho, está no triângulo verde, ele está na parte positiva e na parte positiva também. Então, é a união das 4 equações, inequações, melhor dizendo. Então, ele vai ser A, E, B, E, C, E, D. São só 4 inequações. Então, essas 4 juntos. Beleza? Então, clica lá, voltando, deixa eu voltar. A, no teclado físico, clica A e aperta o E aqui. E aperta o E de novo. C e aperta o E. E para finalizar, a quarta e última inequação, D. E só. Não aperta mais o E. Porque não tem mais ninguém para incluir. Enter. Veja que ele pintou, ficou bem opaco, né? Tá, quase não dá para ver o pontilhado lá atrás. O que a gente faz agora? Para ficar só com essa regiãozinha aqui, a gente precisa pegar e tirar a cor de todo mundo. Tirando a cor de um por um, pronto, achamos nossa região de factibilidade, onde estão as possíveis soluções. Ok? Aqui está o nosso quadrilátero de possíveis soluções. Qual é o próximo passo? Lembra que eu falei, as soluções em modelos de PL estão só nos vértices. Então, tem um vértice aqui, o 0, 0, tem um vértice aqui, tem um vértice aqui e tem um último vértice aqui em cima. Como que eu acho esses vértices? Eu tenho que vir aqui nessa segunda aqui, no menu do ponto, eu tenho várias opções. Eu posso pegar simplesmente o ponto e tentar achar aqui, eu vou ter que aproximar para ver se eu acho certinho onde que está cortando, que não é o melhor das ideias, porque é muito fácil de errar. Então, o mais fácil é clica aqui no ponto e vai aqui, ó, interseção entre 2 objetos. Esse, em geral, não erra. E clica aqui. Então, como que a gente vai obter agora? A gente precisa clicar em 2 retas. Por exemplo, pode pegar aqui o eixo em cima do eixo aqui, certo? Fora do desenho, clica nele e clica no outro eixo também. Achei aqui a interseção dos 2 pontos, que é o 0, 0. Beleza? Lembra que eu falei? Tinha a solução 0, 0. Próximo, eu posso pegar, por exemplo, aqui, pego essa retinha, eu acho que ele não vai listar. Poxa vida, ele não vai listar. Teria que ser aqui e essa retinha aqui. Ele não vai listar. Então, antes disso, peço desculpas, deixa eu tirar aqui, apagar esse aqui. A gente vai ter que fazer mais uma coisinha. A gente achou a região, beleza? Essas 4 aqui, essas 2, a gente vai ter que reescrever como igualdade também, para ele poder achar aqui. Porque ele não está entendendo que é uma reta, ele só está desenhando. Então, a primeira coisa é fazer o quê? Escrever essa área daqui, só que como igualdade apenas. X mais Y igual a 4. Achou, agora ele consegue descrever a retinha. E a próxima, 3x mais 2y igual a 9. Beleza? Listei as duas, agora vejo que elas apareceram aqui. Tanto é que eu posso marcar e desmarcar. Se eu desmarcar, né, eu não consigo usar elas. Deixa eu retirar isso aqui, apagar. Agora sim, posso clicar aqui no ponto interseção. De novo, voltando, interseção entre os 2 eixos. Eu não sei por que ele está fazendo isso. Vamos lá, interseção entre essa reta e essa reta aqui. Pronto, achou aqui o ponto A. Interseção entre os 2 eixos, esse eixo e esse eixo. Achou aqui o ponto B. Agora, interseção, esse pontinho, é a interseção desse eixo com essa reta aqui. Achou o ponto C. E esse pontinho aqui é a interseção desse eixo com essa reta aqui. Achou D. Então, achamos os 4 pontos. Posso retirar aqui, despintar, né, as retas, só para ficar com os pontos. E aqui ele aparece, ó, aparece aqui exatamente as coordenadas, ó. Esse, o ponto A, cadê o ponto A? Ele sumiu, o ponto A. Ele é equivalente ao ponto E aqui. Então, o ponto B é esse 0, 0, o ponto C é esse 3, 0, ele aparece aqui as coordenadas, ó. O ponto D é o 4, 0, que está aqui, para seguir aquela ordem que eu coloquei nos slides. E o ponto E é esse ponto 1, 3. Ok? Se eu retirar aqui, só está listado os 4 pontos, só que fica difícil de enxergar. E esses são os possíveis pontos que a gente vai obter. Ok? Esses pontos que a gente tem que testar.
E é daqui que a gente coleta lá, que eu falei, né, que eu coloquei no desenho, para testar. A gente vai na função objetivo, que é 5x1 mais x2, né? E ver qual deles é o melhor. Então, a ideia, por enquanto, a gente coleta os 4 pontos, certo? E faz a conta normal, pode ser feito no Excel mesmo. Beleza? Ok. Essa é o exemplo que a gente fez lá nos slides. O que eu queria mostrar? Utilizando esses mesmos exemplos, tá? Só quero destacar aqui os pontos. Vou retirar esses pontos, melhor dizendo, apagar todos eles, porque a gente vai coletar novos pontos. Então, aqui, vejam que as restrições são todas de menor ou igual. E se a gente trocar para maior ou igual, ou seja, a gente, lembrando, menor ou igual, a gente tem uma função de maximizar. E se for de menor, igual, né? Menor igual ao lado esquerdo e menor que o direito. Se for de minimizar, o lado esquerdo tem que ser maior igual que o lado direito. Então, só eu vou trocar aqui, ó, trocar para maior igual. Maior igual. Como que fica o nosso gráfico, ó? Já, que não tem interseção, deixa eu mover. Ele já fica ao contrário. Aqui a gente estava usando triângulo vermelho aqui para baixo. Como agora é maior igual, ele está pegando para cima, para o lado contrário. Se a gente trocar de todo mundo, ó, agora eu vou trocar essa para maior igual. Não está listado porque não estava aqui selecionado. Isso, agora mudou. Vejam aqui, deixa eu diminuir. Aqui. Mudou. Ok? Aqui, continue sempre maior ou igual, né? Normal, é sempre, essas duas sempre vão aparecer de maior ou igual. Aí, o que a gente quer agora? A gente quer saber quais são os pontos que satisfazem as 4 inequações ao mesmo tempo. Vejam, esse ponto aqui não satisfaz mais todas as 4. Por exemplo, ele só está nesse azul, nos 2 azuis, ou melhor, azuis, né? Mas não, e no vermelho, não está no verde. O verde acaba aqui, ó. Então, ela já não faz mais parte do nosso modelo. Se a gente clicar aqui, ó, olha onde que está a região. Deixa eu tirar todos os outros. Mudou a nossa região. Agora é só daqui para cima. Então, o nosso modelo, que ele vem lá do infinito, desce até aqui, desce até aqui, desce até aqui e cresce aqui para mais infinito. Mudou, não é mais esse quadrilátero daqui, fechado. Aqui era fechado. Agora, essa região aberta para cá. Então, geralmente, modelos de maior ou igual, ou seja, de minimizar, a gente vai ter a região aberta para cá. Modelos de menor ou igual, ou seja, de maximizar, a gente vai ter a região fechadinha aqui, o triângulozinho, ou o quadriláterozinho aqui embaixo. Beleza? Como que a gente identifica os pontos? A mesma coisa. Tem que listar as duas equações. Vejo que não mudou nada. O que mudou? Aqui só de menor ou igual para maior ou igual. Só isso que mudou. Mais nada. Então, e mudou totalmente a nossa região. Quais são os pontos que a gente vai listar agora? A gente não vai pegar os mais infinitos. Nem mais infinito para x1 e nem mais infinito lá em cima para x2. Vai pegar só este ponto e este ponto. São as intersecções. Mesma coisa. Clica aqui. Então, clica aqui, interseção. Não tem mais essa interseção aqui desse com esse, porque o 00 está aqui, está fora. Ó, o 00 e está fora da região azul. Então, ele não pertence à solução. Então, eu não posso mais listar ele. Excluo. Então, é só esse eixo com essa reta, está aqui o ponto A. Essa reta com essa reta, está aqui o ponto B. E essa reta com esse eixo, está aqui o ponto C. Diminuiu o número de pontos. São só 3 agora. Quais são os pontos? Se a gente mudasse de minimizar para maximizar. Ponto, que é o A aqui 0,4,5, o ponto B 1,3 e o ponto C 4,0. Esse ponto não estava no modelo anterior, nem esse. Esse era o único ponto que estava no outro modelo. Beleza? É só como fica se a gente muda de menor igual para maior igual. Para mostrar essa diferença. Primeiro, os dois são de maximizar, depois a gente vai resolver alguns de minimizar. Então, maximizar, o lucro, L de lucro, né, 2x mais 3y, sujeito a, o SA é o sujeito a, x mais 2y menor ou igual que 5, x mais 3y menor ou igual que 6. E o segundo, 0,3x mais 0,5y, sujeito a, 2x mais y menor ou igual a 2, e x mais 3y menor ou igual a 3. Então, agora, só clicar aqui, né, aqui no 3 barras no direito, novo,
Não quero gravar, quero iniciar do zero. Então, vamos lá. Os nossos modelos, letra A era maximizar L igual a 2x mais 3y, sujeito a x mais 2y menor ou igual a 5, e a segunda restrição, 3x, x mais 3y menor ou igual a 6. Então, primeira coisa, listar as três restrições como desigualdades para saber qual é a região que a gente vai trabalhar. Então, a primeira dizia assim, x mais 2y menor ou igual a 5. Beleza? Essa é a primeira restrição. A segunda diz x mais 3y menor ou igual a 6. Aí, essas estão as nossas duas restrições. Tá aqui, dá para aproximar um pouquinho aqui. Tem que ver, ó, a gente vai pegar onde está o azul mais escuro. Então, é só essa parte, de novo, um quadrilátero, né? Só que lembrando, a gente tem que pegar para poder fazer determinar os pontos, precisa pegar toda a parte para x positivo e y positivo. Só acrescentar x maior ou igual a zero, pronto, e y maior ou igual a zero também. Tá aqui, ó, essa parte azul escura aqui, um azul mais opaco, né? Não está tão translúcido aí. Próximo passo é pegar só esse quadrilátero aqui, que é aquela que a gente precisa da função lógica E. Então, é A, E, B, E, C, E, D. Por que eu estou usando A, B, C e D? Porque são os nomes das inequações aqui do lado esquerdo, ok? Enter. Ficou roxinho. Então, a gente pode aqui, agora só para pegar nosso quadrilátero, desmarca as cores, pronto, está nosso quadrilátero apenas. A gente já sabe quais são os pontos. Então, a gente tem duas opções. Pegar aqui a ferramenta ponto e tentar achar aqui, ó, colocar aqui certinho, tá? Às vezes dá certo, às vezes não, colocar certinho. Mas, digamos, eu errei aqui, ó, eu vou excluir esses últimos dois. De alguma forma, eu estava muito afastado, eu errei aqui, coloquei um pouquinho para o lado. Ah, ele foi para o lado certinho. Coloquei um pouquinho para o lado. Me parece que está quase na posição certa, só que aqui, olhando, ele saiu, né, aqui, eu posso acabar pegando essas coordenadas erradas. Então, é melhor não arriscar nessa forma. Apagar e apagar. Pegar da forma exata. Como que a gente faz? Antes de mais nada, escreve, né? Escreve esta equação e esta equação, que é a A e B. Então, reescreve ela só como sendo uma equação. Então, x mais 2y igual a 5. Escrevi essa primeira. E a outra que é x mais 3y igual a 6. Pronto, descrevi as duas. Agora eu posso usar a ferramenta, na ferramenta em vez desse ponto, interseção de dois objetos. Aí eu não vou errar mais. Pego as duas retas, essa reta com essa reta, tá aqui o pontinho. Pego, para achar aqui, né, esse daqui, o eixo com a reta, achei o segundo ponto. Para achar o 0, 0 aqui, eixo com eixo, e para achar esse último ponto aqui, eixo com reta. Pronto, estão listados os 4 pontos. Posso vir aqui apagar, tem aqui os nossos, ele ficou com 2, apaguei. Tem aí os nossos 4 pontos. Quais são eles? Deixa eu listar aqui. Para o A. Ponto, vou colocar aqui na ordem 0, 0, 5, 0, na ordem que eu segui nos slides. 0, 2, e o último interseção que é 3, 1. Beleza? Em tese, o GeoGebra serve para isso, para desenhar as regiões, achar, isso aqui a gente chama de área de factibilidade, são os pontos factíveis, né, o conjunto de pontos factíveis, e esses 4 pontos são os possíveis ótimos, tá? Região de factibilidade e região de solução, que é a interseção de todas as regiões das 4 que a gente já listou. E esses pontos dos vértices são os possíveis ótimos. Qualquer ponto aqui dentro é uma possível solução, mas eles com certeza serão piores, as soluções piores do que
os vértices. Vamos lá? Vou novo. Não vou gravar esse aqui. Só quero um novo. Mesma coisa. O segundo, ele é maximizar também o lucro, dado por 0,3x mais 0,5y. Isso a gente vai utilizar na hora de testar as soluções. Sujeito a, vou colocar aqui, 2x mais y menor ou igual a 2. Tá aí. Dá para aproximar nosso triângulozinho, senão vai ficar muito pequenininho aqui. Aproximei demais. Essa é a primeira equação. A segunda equação é x mais 3y menor ou igual a 3. Então, a segunda equação aí, B. E listamos as duas equações, ou as duas restrições. Agora tem que colocar as outras duas que são implícitas, entre aspas, né, que é x maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0. É necessário sempre colocar elas, tá? Porque senão, quando a gente for fazer aquela lógica, que é A e B, se colocar só A e B, ele vai pegar a parte negativa também. E a gente não quer valores negativos. Então é bom colocar, bom não, é necessário colocar x maior que 0, y maior que 0. Agora a gente vai para a parte da lógica, né? Então a gente vai pegar a equação A e a equação B e a equação C e a equação D. E dá entre. Pronto, veja que já ficou aqui, ó, meio vermelho, já ficou só o quadrilátero que a gente precisa. Tá aí, nosso quadrilátero. Desmarcamos aqui as inequações e já temos o nosso quadrilátero praticamente pronto. Precisamos só poder pegar essa e essa reta para identificar esse ponto, este ponto e este ponto aqui de cima. Para não ir no chutômetro, né? Como eu disse, dá para pegar esse aqui, ó, ponto e listar, ó. Ele vai, em geral, ele vai bem próximo, ó. Ele já acerta. Beleza? Ele acerta, né? Mas às vezes, quando tem, digamos que tivesse uma interseção de 3 retas aqui, aí ele não necessariamente ele acertará, né? Então vamos fazer a forma correta. Vou apagar aqui, que ele não erra mesmo. Apaguei. Que é o quê? Volta aqui para mover, né? Para não acabar calculando um ponto à toa. Pegar e transformar essa e essa em equação. Então fica 2x mais y igual a 2. Pronto, está listado aqui, ó. E a outra equação que é x mais 3y igual a 3. Pronto. Agora não vai ter erro. Então a gente pode pegar ferramenta ponto, interseção entre dois objetos, para achar que o 0, 0, por exemplo, dois eixos, tá, e o 0, 0. Para achar isso aqui, a reta e o eixo. Opa, eu errei alguém. Eixo e a reta. Isso. Para achar esse aqui, o eixo e a reta. E para achar a interseção das retas, reta e reta. Pronto. Então a gente pode tirar aqui equação e pronto. Temos. Ele dobra sempre o último, não sei por que eu faço isso. Por que acontece isso? Foi aí. Ok, temos novamente os 4 pontos. Deixa eu anotar aqui. Quais são os pontos? 0, 0, 1, 0, 0, 1 e o último 0,6, 0,8. São os 4 pontos que a gente vai listar. Sempre serão 4 pontos? Não, às vezes pode ter mais equações, ou melhor, inequações, que te gera mais pontos. Mas, em geral, com 2 inequações, em geral, são 4 pontos para máximo e 3 pontos para mínimo. Aqui, esse é o modelo. Quais foram os pontos que a gente obteve lá no GeoGebra? 0, 0, 5, 0, 0, 2, 3, 1. Exatamente o que a gente conseguiu no GeoGebra. Como que a gente faz agora para saber dessas 4 qual é o melhor? A gente vai testar, pega essa função objetivo e substitui x e y, x e y, x e y, x e y, um de cada vez. E ver, como é um problema de maximizar, ver qual é o maior. Então, começando pelo 0, 0. Né? O 0, 0 é o trivial. Em tese, a gente nem precisa substituir. Porque vai ficar, ó, 2 vezes 0, mais 3 vezes 0, que é 0. Provavelmente qualquer outro ponto que gere 1
de lucro já é melhor que o zero, beleza? Agora testa para o segundo, 5, 0. L de 5, 0, 2 vezes 5, 10, mais 3 vezes 0, 10. Agora testa o 0, 2. 2 vezes 0, 0, mais 3 vezes 2, 6. E por fim testa o 3, 1, que é 2 vezes 3, 6, mais 1 vezes 3, 9. E pega, neste caso, como é maximizar o lucro, pega o maior de todos, que é esse daqui, ó, é o 10. O lucro 10. Então, qual é o ponto ótimo? É o ponto x igual a 5, y igual a 0, e o lucro ótimo é 10. X igual a 5, y igual a 0, e o lucro ótimo 10. Lembrando que a gente coloca asterisco, a gente está fixando que esse é o ótimo. Beleza? Então, a pior parte é lá identificar os pontos mesmo. Depois é só substituir na função objetivo, testando cada um deles para ver qual é o melhor possível. Continuando, na letra B. A letra B mudou, mudam-se os pontos, muda também a função objetivo. Então, é maximizar ainda 0,3x mais 0,5y. Então, quais foram os pontos ótimos que a gente obteve? 0, 0, normal, né? No maximizar sempre vai aparecer o 0. Sempre não, mas em geral vai aparecer o 0, 0. 1, 0, 0, 1, 0,6 e 0,8. Novamente, testa 1 por 1. Testa o 0, 0. 0,3, já que é 0,3 mais x mais 0,5y. 0,3 vezes 0 mais 0,5 vezes 0, 0. 0,3 vezes 1 mais 0,5 vezes 0, 0,3. 0,3 vezes 0 mais 0,5 vezes 1, 0,5. E o último, que é o 0,608, 0,3 vezes 0,6, dá 0,18, mais 0,5 vezes 0,8 dá 0,4. Então, 0,18 mais 0,4 dá 0,58, que me parece ser o maior de todos. Então, o maior é o 0,58 mesmo. Então, como fica a solução ótima? X ótimo igual a 0,3, Y ótimo igual a 0,8 e o lucro ótimo 0,58. Opa, volta aqui. 0,58. Beleza? Essas são as duas abordagens aí da letra A e B. Então, ó, uma companhia de transporte tem dois tipos de caminhões. O tipo A tem 2 metros cúbicos de espaço refrigerado e 3 metros cúbicos de espaço não refrigerado. Beleza? Essas são as dimensões do caminhão tipo A. O tipo B tem 2 metros cúbicos de espaço refrigerado e 1 metro cúbico de espaço não refrigerado. O cliente quer transportar produtos que necessitarão de 16 metros quadrados de espaço refrigerado e 12 metros quadrados de espaço e não área, tá? De espaço não refrigerado. A companhia calcula que são necessários 1.100 litros de combustível para uma viagem com o caminhão A e 750 litros de combustível para o caminhão B. Ok? Quantos caminhões de cada tipo são necessários para que se tenha o menor custo de combustível? Ó, aqui o problema é minimizar o custo de combustível. Primeira coisa, montar o modelo matemático. Está aqui a tabela resumo, né? Então, quais são as variáveis de decisão? Quantos caminhões eu vou ter que utilizar do A e do B para poder minimizar o custo com combustível? Então, A e B provavelmente serão as funções, as variáveis de decisão. O que é preciso maior ou menor ou igual? Ou seja, o que é para atender uma demanda mínima ou utilizar uma matéria máxima, né? Um recurso máximo. Ele diz, ó, ele precisa de, no mínimo, 16 metros cúbicos de espaço refrigerado e 12 metros cúbicos de espaço não refrigerado. Então, espaço refrigerado e espaço não refrigerado são as restrições, que ele tem que atender essa demanda. Serão de maior ou igual porque é uma demanda mínima, precisa de pelo menos 16, pelo menos 12. Ok? Então, o caminhão A tem 2 metros cúbicos de área refrigerada e 3 não refrigerada. O caminhão B tem 2 metros cúbicos de área refrigerada e 1 metro cúbico de área não refrigerada. Cada viagem com o caminhão A custa 1.100 litros de combustível. Cada viagem com o caminhão B, ou um caminhão do tipo B, 750. O caminhão A é maior, porém, custa mais. O caminhão B menor, custa menos. Então, basicamente, aqui para montar o modelo matemático, só descer multiplicando por A a primeira coluna e por B a segunda coluna.
Só tem que tomar cuidado. Aqui ele tem uma demanda, atender uma demanda mínima de 16, uma demanda mínima de 12. Então, as restrições são de maior igual. Maior igual a 12, maior igual que 16. Modelo matemático. Fica minimizar o custo com gasolina, diesel, na verdade, né, que é 1.100 litros para cada caminhão A, mais 750 litros para cada caminhão B. Restrição mínima de espaço refrigerado. 2 metros para cada caminhão A, mais 2 metros para cada caminhão B, menor ou igual a 16. Opa, tá errado, é maior ou igual, tá? Erro de edição, maior ou igual. E condição mínima de espaço não refrigerado. 3A mais B, maior ou igual a 12. Então, é minimizar o custo dado por 1.100 A mais 750 B, sujeito a 2A mais 2B maior ou igual a 16, então tem que trocar no slide ali, 3A mais B maior ou igual a 12. Ótimo. A e B maiores ou iguais a 0, né? Só para falar, tem que pegar pelo menos um caminhão do tipo A e um caminhão do tipo B, não faz sentido nenhum não pegar. Então, vamos voltar lá para o GeoGebra. E vamos lá para as restrições. Então, as restrições são, primeiro, lembrando, ele não aceita A e B, tem que ser X e Y. Então, vou usar caminhão A para o eixo X, caminhão B para o eixo Y. Posso dizer o contrário? Pode, não tem problema nenhum. O desenho vai ficar invertido, mas os pontos serão os mesmos, sempre. Então, vou colocar, primeira restrição é 2A, nesse caso X, mais 2B, eu vou usar Y, menor, ou melhor, maior ou igual a 16. Aí, ó. Vou colocar aqui para cima, tá aqui. Ou seja, se fosse menor ou igual, seria esse triângulo aqui de dentro. Como é maior ou igual, é para fora. A segunda restrição, 3A mais B, que é Y, né? Maior ou igual a 12. Aí, ó. Para restrição. Beleza? Novamente, mesmo que seja de maior, tem que colocar x maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0. Tem que colocar, senão ele pega a parte negativa de x e de y. Próximo passo, acrescentar para limitar a região que a gente está procurando, né? Acrescentar a parte lógica lá. Então, deixa eu só jogar para cá para mostrar. Ó. A gente quer só essa parte onde todo mundo é positivo, acima dessa reta e todo mundo positivo. Então, entra aqui, vai ficar sendo a equação A, e a equação B, e a equação C, e a equação D. Então, é só essa regiãozinha aqui. Se a gente excluir, tá aqui, ó, só essa região aqui. Que tem quantos vértices? 1 vértice, 2 vértices, 3 vértices. Beleza? Dá para identificar lá. Clica lá, ponto. Se clicar bem próximo aqui, 11,87. Eu acho que está correto. Ou não. Não está correto, viu? Nem sempre ele vai acertar. Então, não é esse ponto. Apagar. Dá para eu aproximar mais e tentar aqui, ó, 12. Agora está correto. Ok? Agora a gente tenta aproximar aqui e clica aqui. Deu o 2,6, é esse valor mesmo. Então, a gente pode voltar e clicar agora aqui, que é o 8,0. Beleza? Essa é a forma mais perigosa. Por quê? Porque a gente viu no primeiro ali, eu estava muito longe, eu não conseguia enxergar direito, cliquei em qualquer lugar ali, não foi na interseção, agora foi. Beleza? Não é o ideal. Qual é o ideal? Vamos lá fazer o ideal. Vou apagar os 3 e fazer o ideal. Como é o ideal? Só precisa listar esta reta e esta reta. Que é o quê? Pegar e colocar um igual aqui. Então, 2x mais 2y igual a 16. Pronto, listei a minha reta. 3x mais y igual a 12. Pronto, listei a outra. Aí não tem erro mais. Pego aqui na ferramenta ponto, interseção de dois objetos. Pego, não preciso listar isso aqui, ó. Veja, ele não está na região azul. É só o que está nessa região azul aqui. Então, esse eixo e o eixo não pegou aí, esse eixo e essa reta,
as duas retas, essa reta com essa reta, e esse eixo com essa reta. Estão listados os 3 pontos. Beleza? Quais são os pontos? Deixa eu anotar aqui. Os pontos. Na ordem que eu peguei aqui. A, 80. B, 26. Nos slides deve estar em outra ordem, mas são esses pontos mesmo. E 0,12. Beleza? Lembrando que nesses são só 3 pontos, né? Só esse, esse e esse. Pega só da região que está colorida. O 0,0 aqui não entra no de maior ou igual. Então tá lá. Quais são os pontos? 8 e 0. 0 e 12 só trocou a ordem, né? Estagiário trocou a ordem. E 2 e 6. Como que a gente faz agora? De minimizar. A gente vai testar nessa função objetivo os 3. E dessa vez a gente vai pegar o menor deles, porque a gente quer minimizar o custo com diesel. Então, testando um por um. O ponto 8 caminhões A e 0 caminhões B. Vai ficar 1.100 vezes 8 mais 0 vezes 750, 8.800 com diesel. O ponto 0,12 vai ficar 1.100 vezes 0 mais 750 vezes 12 dá 9.000. Então já é maior. Provavelmente eu não vou aceitar essa aqui, porque essa aqui já é 8.800, é menor que essa aqui. E a última, 2 e 6. 1.100 vezes 2 mais 750 vezes 6 dá 6.700, que é menor das 3. Como é minimizar o custo, eu vou pegar a menor das 3. Tá? Não estou com dinheiro sobrando para ficar gastando à toa. Então, qual é a função, ou melhor, o resultado ótimo? É essa de 6.700. Ou seja, o ponto ótimo é número de caminhões A, 2, número de caminhões B, 6, gerando um custo de 6.700. É o menor dos custos.